o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Juízes 7, verso 8 diz: Assim, Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles, no vale. Ora, aconteceu que naquela noite, Yahvé ordenou a Gideão: Levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque o entrego nas tuas mãos. Se contudo tens medo de atacá-lo, desce ao acampamento com teu servo Purá e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: Este sonho não pode ter outro significado, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isto quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Assim Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação. Ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida retornou ao acampamento de Israel e bradou: Levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes ordenou: Fazei o que me virdes fazer, e eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-os vós exatamente do mesmo modo. Tocarei a trombeta, eu e todos os que estão comigo, então vós também fareis soar as trombetas ao redor do acampamento e bradareis: Por Jeová e por Gideão. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando os sentinelas são trocadas. Imediatamente tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Exclamaram em uníssono: A espada por Jeová e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou e, gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Amém, irmão? Podeis sentar. Você conhece bem essa história, né? Se não conhecia, eu tenho certeza que agora você vai querer ler o livro de Juízes todinho. Você precisa conhecer as histórias bíblicas. As histórias bíblicas são a forma que Deus tem escolhido para falar conosco.
E a Escritura diz, porque tu rejeitaste a lei do teu Deus, ele também te rejeitará para que não sejas sacerdote diante dele. Enfim, aqui está a lei do nosso Deus. Cada história dessa, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, isso é a lei de Deus. A maneira como ele se revela à humanidade, o que ele mostra que é capaz. Gideão está enfrentando uma situação difícil, nós já conhecemos bem a história. Gideão está arrasado, malhando trigo lá para esconder, porque uma multidão vinha invadir as terras de Israel e arrancava, levava a colheita toda. Israel plantava, os inimigos ficavam olhando. Na hora que fosse colher, eles invadiam tudo, levavam tudo e o povo de Israel morrendo de fome, porque os inimigos vinham e arrasavam toda a colheita de Israel. Então Gideão está lá, malhando trigo para quê? Para esconder alguma coisa. Tirava antes do tempo para poder, porque se deixasse na época certa de colher, os midianitas vinham, e aqui não eram só os midianitas nesse acampamento. Todos os povos ao redor se reuniram para massacrar, para acabar com Israel. Porque o ódio de Israel sempre foi muito grande, principalmente pela questão das divindades. Todo mundo tinha os mesmos tipos de culto, mas Israel tinha um culto diferente. E isso incomodava as nações. Todo mundo tinha rei, mas Israel não tinha rei. Ainda nessa época, Israel não tinha rei. O rei apareceu, o primeiro rei foi Saul, lá na frente. Então, a maneira como Israel vivia incomodava as outras nações. Os comércios de Israel eram diferentes das outras, tudo era diferente. E o modo de viver diferente incomoda outras pessoas. Porque quem vive diferente, fala diferente. E quem fala diferente, acaba ofendendo alguns. E é muito engraçado, eu acho isso, irmão, que as pessoas podem falar o que quiser. A Rede Globo uma vez botou até uma prostituta sentada em cima da Bíblia, numa minissérie, com o Edson Celular. Para mim aquilo não quer dizer nada. Ela pode botar quantas prostitutas ela quiser em cima de todas as Bíblias que ela encontrar no mundo. Isso aí não quer dizer nada. Problema dela. Faça o que bem quiser. Ainda teve uns crentinhos lá que se sentiram ofendidos e tal, mas não me ofendeu. Os espíritas falam o que querem, eu não me sinto ofendido com nada. Os católicos falam o que querem, eu não me sinto ofendido com nada. Se nós falarmos da doutrina do Evangelho, todo mundo se sente ofendido. Porque foi isso que Jesus Cristo trouxe ao mundo, uma espada. Então, quando ele diz, não farás para ti imagem de escultura, o católico se sente ofendido. Não invocarás os espíritos dos mortos, os espíritas estão se sentindo ofendidos. Não roubarás, todo mundo, inclusive os políticos, principalmente, se sente ofendido. Se você tiver a espada do Senhor para proclamar, você vai ofender todo mundo. Todo mundo que não anda na luz vai se sentir ofendido quando você proclamar a verdade. E assim era Israel. Uma briga de deuses. Aquilo era praticamente uma briga de deuses. Tanto que Golias vem e amaldiçoa Israel, mencionando os seus deuses. Davi vem no vale e diz assim, quem é esse incircunciso de Filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Era briga de deuses. O tempo todo foi isso. E aí, Gideão, escondendo o trigo, o Senhor se manifesta para ele debaixo de um carvalho. Varão valoroso, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Mas se o Senhor é comigo, cadê o Senhor? Que foi feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Cadê aquelas maravilhas? Não, vai nessa tua força. Eu serei contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Que isso? Alguém para falar isso não é um ser normal? Não, então se o Senhor é comigo, eu quero um sinal. Ele identificou ali, esse não é alguém comum, ninguém comum tem uma palavra dessa. Enfim, Gideão partiu, mas partiu com medo.
Partiu com medo, mas partiu com fé. Se não tivesse um mínimo de fé, não teria partido. Mas convocou 32 mil. Deus veio e falou, não, que 32 mil? Eu quero só 300. Mas diz aqui que a multidão dos inimigos, aliados, midianitas, filisteus, sírios, assírios, Flávio Joséfo descreve vários povos que se juntaram para acabar com Israel, não deixar mais um judeu vivo, mais um israelita. Flávio Joséfo dá uma lista de inimigos, pessoas que nunca nem tinham olhado um na cara do outro, mas todos tinham em comum um inimigo, que era Israel. Então se juntaram em busca da destruição de um inimigo comum. E a Bíblia diz que era uma multidão que não se podia contar, assim como não se pode contar a areia da praia. É muita gente, irmão. Vou até admitir, Gideão tinha até razão em olhar para aquela multidão e se sentir intimidado. Você tem que ler um pouco de Flávio Joséfo, você fica impressionado com as narrativas que aquele homem faz sobre as histórias dos judeus. É impressionante, irmão. A leitura te transporta. E quando você está lendo, o Espírito Santo vem e diz assim, foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Você fica assustado. Quando Flávio Joséfo diz que o povo judeu atravessou o Mar Vermelho, Deus sepultou os egípcios e fez as suas armas de ferro flutuarem até os pés de Moisés, tu fica assustado. Aí tu diz assim, meu Deus, será? O Espírito Santo vem dizer assim, foi assim mesmo. Você fica impressionado. Não fica impressionado por ele escrever, fica impressionado pelo Espírito Santo vir junto de você e dizer, foi assim mesmo. É impressionante. E Flávio Joséfo diz que ele reuniu ali, os midianitas se juntaram a todos os povos ao redor de Israel, aonde eles puderam enviar carta e convocar gente, eles convocaram. Ou seja, uma multidão de estranhos. Se eles identificassem Israel, todos partiriam contra Israel. Ia ser um massacre. Deus deu a direção a Gideão. Sabe uma coisa que eu vou te dizer, meu irmão? Deus deu a direção de Gideão, não de esperar o inimigo ir até ele. Isso é poderoso. Os inimigos não nos perseguem, nós que perseguimos eles. Porque somos nós que fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Se eu quero desfazer as obras do diabo, eu não posso ficar esperando o inimigo vir contra mim. Eu tenho que ir lá desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus está sobre mim e me ungiu para libertar os cativos. Se eu ficar parado, nenhum cativo virá até a mim. Eu tenho que ir lá para libertar o cativo. É eu que vou, meu irmão. E já há anos atrás, tem várias pregações que eu falo nesse ministério. Nós não somos perseguidos por ninguém. Aqui nós é que somos os predadores, nós que perseguimos. Somos nós que perseguimos, e perseguimos a tal ponto que ninguém quer nada com a gente. Eles fogem da gente. Agora a gente está um pouquinho mais quieto, porque a dispensação vai mudar agora. E agora os rebanhos vão se manifestar, rebanho de leões. Vai se manifestar, vai vir uma dispensação aí maravilhosa. Os inimigos vão ficar loucos, porque não vai ter mais referência de um. Agora somos todos. Então, agora, quando nós nos levantarmos, eles vão ficar vendo que a palavra não está saindo de um lugar só. A palavra está saindo de tudo que é canto. Isso é impressionante, como Deus faz as suas obras a seu tempo. Gideão está ali temeroso. Não é para menos. Quem não ficaria? Mas Flávio Joséfo diz que aqueles povos que estavam ali, eles não se conheciam. Eles tinham costumes de vestes diferentes.
Então eles, no meio daquela multidão, se eles partissem com um comando, eles têm noção, olha, estamos do lado de cá, o inimigo vem do lado de lá. Mas um não conhecia o outro. Os aliados, um não conhecia o outro. Um não tinha como identificar, não tinha, como é que se chama? Não existia farda. Numa guerra, um não conhece o outro. Imagina, o exército brasileiro vai para a guerra. Um conhece o outro. A identificação é pela cara? A identificação é pela farda. Juntou-se ali vários povos com roupas diferentes dos seus costumes. Quando Deus lança um espírito de confusão no meio deles, que eles na madrugada, com o grito do povo de Israel e o quebrar dos cântaros e as tochas, eles acordaram e acharam que o inimigo tinha invadido o arraial. Quando eles olharam do lado, eles viram pessoas diferentes deles. E começou um a lutar com o outro. Ali no meio do arraial já foram milhares que se mataram. Porque um brigou com o outro querendo a morte do outro, eles eram aliados, mas não se conheciam. E no meio da confusão, um entrou. Foi um embaraço, não eram gente selecionadas com as suas fileiras, com as suas ordens. Não, na madrugada, no deserto, eles não enxergaram nada, ficaram tudo confusos. Quem se aproximava, um metia a espada no outro. Foi uma carnificina horrenda. Quando os inimigos estão acampados contra nós, Deus está lá só do seu canto zombando e dizendo, para que vocês estão vindo para a morte? Deus pode derrotar um exército, meu irmão, apenas com cântaros quebrados, apenas com tochas e gritos. Depois eles saíram desesperados, o que sobrou, aí já todos desnorteados, Israel foi atrás e matou mais milhares, porque eles perderam com medo, perderam a força de lutar. Mas Deus fala com Gideão, olha, tu está temeroso, né? Gideão está ouvindo Deus, presta atenção nisso, irmão. Gideão está ouvindo Deus, mas está temeroso. Ele falou com Deus, o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, debaixo do carvalho, viu os sinais na lã, a água, depois a água por fora da lã, ele viu todos aqueles sinais, ele reúne o povo, Deus faz a seleção o tempo todo, Gideão faz esse povo descer, e a seleção vai ser assim, o que beber água com a arma na mão, vigiando e tal. Gideão está ouvindo Deus o tempo todo, mas na hora da batalha, Gideão está com medo. E Deus falou assim, você precisa se encorajar. Pega o teu companheiro e vai no meio daquele arraial. Tu vai escutar o que eles estão dizendo, assim você vai ficar com mais fé. Porque antes de Deus te dar a vitória, irmão, Ele tem que ver a tua fé. Porque sem fé, você não agrada a Deus. Você tem que despertar a fé. Irmão, desperte a sua fé. Entenda que Deus é soberano, que Deus é real, tem o controle de todas as árvores do mundo. Nessa hora, Deus poderia te apresentar o número de quantas folhas desprendeu-se de todas as árvores no mundo. Ou Ele poderia te dizer assim, daqui a 10 anos, nenhuma folha vai se desprender de nenhuma árvore, porque eu não vou deixar. Ele poderia te apresentar o número de todas as formigas do mundo. Onisciência, uma capacidade incalculável. Um Deus que não foi criado por ninguém, Ele não tem princípio e jamais terá um fim. Nós fomos criados, tivemos um princípio, esse Deus não tem, Ele é muito grande, é muito tremendo. Se Ele te disser qualquer coisa, irmão, Ele garante por todos os caminhos que você puder imaginar. É um ser, Deus é um ser que jamais existirá nada em nenhuma parte de nenhum universo
nada existirá que se compare a ele em 1/1000º da sua capacidade. É esse o ser que nós servimos e o chamamos de Deus. É alguém que pode tudo. Então, se ele te disser, você sozinho sai contra aquele exército, pode ir, irmão, que quando você terminar de passar e olhar para trás, só vai estar você de pé, irmão. Isso é a fé que vem por um processo de entendimento. E tem mais, voltando ao primeiro ponto, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu vejo em várias partes da Escritura esse detalhe, quando Deus diz assim, olha, os inimigos estão vindo aí, sai-lhes ao encontro, vai contra eles, não fica inerte, como alguém que tivesse com medo, ou como alguém que não tem o que fazer, não, vai ao encontro, desce ao encontro deles, vai lá escutar no arraial, isso aí, a outra versão, a revista atualizada, diz que o homem vê um pão de cevada que vai e bate na tenda do capitão, do chefe do exército, e derruba a tenda. Aqui essa versão não fala que é o chefe, mas na outra versão diz que é o chefe, e derruba a tenda, e o outro dá a interpretação. Essa não é senão a espada de Gideão. Que espada? Que espada de Gideão? Qual é a espada de Gideão? O que é a espada de Gideão? Qual a simbologia da espada? O que significa uma espada? Eu tenho a espada que Deus tem dentro de si. A espada que Deus tem dentro dele, Ele deu a mim. Ele deu a você. A sua espada é a sua palavra. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer? O que Jesus deixou para nós? Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Não importa que o mundo nos odeie. Nós temos a palavra, nós temos a espada, estamos bem guardados. Com ela a gente faz a lenha, irmão. Só que a igreja fracassa quando olha para o evangelho de paz. Irmão, o evangelho de paz não precisa de espada. Um evangelho de paz não precisa de escudo. Um evangelho de paz não precisaria Paulo descrever uma armadura. Para quê? Se nós estamos aqui para proclamar paz. Então essa é a visão errada. Nós estamos aqui para proclamar guerra. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Foi e nos deixou no seu lugar e disse, olha, o que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores do que essa. Então nós temos que desfazer muito mais obras do diabo do que Jesus. Por quê? Porque eu vou para o Pai. O que quer dizer eu vou para o Pai? Eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gideão, ele teme. E Deus vai assim, eu vou avivar a fé desse homem. Vai lá, Gideão, vai ver a situação. Quando ele volta resoluto. Cara, vamos embora! Olharam para Gideão. Caramba, esse homem é outra pessoa. O que houve, Gideão? Eu fui no arraial dos midianitas. Olha o que eu escutei. Um deles teve um sonho. E o outro deu essa interpretação. Caramba, eu senti. Deus está conosco. E alguém poderia dizer assim, Gideão, mas eu já sabia que Deus estava conosco. Até um líder, né, irmão? Tem pessoas que precisam de uma pitada de sal a mais. Tem outros não. Tem outros que não. Você não precisa ouvir o que o inimigo tem a dizer da tua vitória. O teu Deus já tem falado contigo que você é mais do que vencedor. Você tem que agir por fé e acabou a história, irmão. Sabe, meter pé mesmo na verdade, eu falo assim, com a verdade, né? Mete o pé com a justiça, mete o pé, trilha o teu caminho, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Houve uma época do começo da minha juventude, né? Alguns tempinhos depois que eu me converti, eu falei assim, não é possível, eu não estou aqui dentro da igreja para brincar. Ainda no tempo da igreja batista, ainda no tempo do sepulcro. Eu falei assim, eu não estou na igreja para brincar. Essa palavra, se ela é verdadeira, o Deus que foi com Pedro vai ser comigo. O Deus que foi com Paulo vai ser comigo. Se eu andar como eles andaram, vai ser comigo. E alguns diziam assim, não, irmão, mas é diferente para aquela época e para agora, os tempos mudaram. Eu dizia, não, mas Deus não mudou. Ele sempre amou a santidade. Se eu andar na santidade, Ele vai andar comigo. Ele sempre amou a verdade. Se eu andar na verdade, Ele vai andar comigo. Ele sempre amou a justiça. Se eu andar na justiça, Ele vai andar comigo. Ele sempre amou quem o ama. E eles, irmão, amém, não, é assim mesmo. Logo, logo eu era a ovelha negra. Só que eles eram muito mais negros do que eu. Na alma. Irmão, essa palavra é algo muito tremendo. Então o inimigo diz assim, esta não é senão a espada de Gideão. Você tem a espada. Você precisa, irmão, sair da mesmice. Sabe? Você precisa sair da mesmice. Nós precisamos receber de Deus as suas espadas, as suas palavras. A China está lá massacrando jovens. Você pediria a Deus uma palavra para entregar na China? Você tem fé para dizer, Deus, me dá uma palavra que seja lançada dentro da China? Aí você vai dizer assim, mas lá, como que os chineses vão ouvir? Se preocupa não. Se você receber a palavra, Deus vai achar quem traduz, Deus vai achar quem entregar. Deus faz a obra, irmão. Porque essa palavra aqui originalmente foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Hoje nós a temos em português e temos poderosamente. Deus tem seus caminhos, mas alguém precisou dizer, Deus, me dá a tua palavra para entregar às nações. E hoje tem-se a Bíblia em quase todos os idiomas do mundo, porque Deus achou alguém para lançar sua espada. O exército da China está lá sustentado, irmão, mas são os civis que sustentam o exército da China. Não tem soldado plantando, não tem soldado colhendo, não tem soldado pescando, não tem soldado chinês cuidando do gado, cuidando da granja, das galinhas, dos ovos. Não tem. Se a população civil parar no meio da rua e dizer assim, vamos todos morrer, acabou, não vamos trabalhar mais para sustentar governo. Não vamos mais comprar, não vamos mais pagar impostos, vamos fazer greve de fome, vamos todo mundo morrer em praça pública. Eu quero ver se a China sobrevive. Eu quero ver se os ditadores vão ter o que comer ainda naquele território. Quero ver se eles vão ter o que plantar. Isso não é só com o exército da China não, do Brasil, de qualquer lugar. Quem manda no mundo é a população civil que trabalha e sustenta eles com impostos e com gado, com verduras, com ovos, com frango. Eu não vejo nenhum soldado fazendo nada. Eu não vejo nenhum soldado plantando. Eu não vejo nenhum soldado sequer sabendo fazer um buraco para botar uma planta lá. Eu não vejo soldado sabendo lançar uma rede em alto mar. Quem faz isso são os civis que sustentam tudo. São espadas, irmão. Essas são espadas que tem que cair lá dentro da China. Tem que cair dentro da Coreia. Jovens chineses são massacrados. Mas se Deus nos revelar uma palavra que invada aquilo lá, a gente arrasa com toda aquela corja de ditadores, de vagabundos, que tudo que fazem é ser sustentado pelas ofertas dos impostos dos outros. Só isso que eles fazem. Então,
A espada de Gideão foi uma palavra que Deus deu. Vai, Gideão, desce com eles, vai lá ao encontro deles. Ó, Gideão, a minha espada é a seguinte: usa uns cântaros aí vazios de barro, acende umas tochas, toca umas trombetas e grita. Pronto, essa é a espada suficiente. Olha, tocha, trombeta e grito. Pronto, é o bastante para matar todo esse exército aí. Como é? E tu ainda não crê, né, Gideão? Vai lá escutar. Irmão, não precisa o inimigo falar nada a respeito do teu Deus. É você que tem que falar a respeito do teu Deus para todos os inimigos. Sabe? Deus fala, Deus esclarece, Deus ilumina, mas muitas pessoas ainda continuam retraídas, receosas. Como eu mencionava até hoje, eu fiquei decepcionado, mencionava ainda há pouco com o irmão há anos atrás. Eu falei, irmão, vamos gravar um vídeo sobre esse negócio aí do Détro, essa marginalidade, essa ditadura do Détro. Os rastreadores têm que ser do Détro. Ora, mas o Código Nacional não é isso. Cada um coloca o segredo que quiser no seu carro, o seguro que quiser no seu carro. Existem as empresas particulares. Não, mas tem que ser do Détro. Vamos gravar? Não adianta, irmão. Adianta sim, irmão. Adianta. Ah, vão me matar. Que te matem, mas que tu morras com a verdade, com um grito. Tu não pode morrer com um grito entalado na garganta, meu irmão. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se Jesus não resolvesse gritar, o que seria de nós? O grito de Cristo lhe deu uma cruz, mas também o seu grito lhe deu um trono. E depois do seu grito, ele teve a vitória e disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então, irmão, se entrega, sabe? Confia, creia. Eu estou devendo uma placa aqui dentro da igreja. Essa semana eu passei a semana toda pensando nela. Estou devendo uma placa. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, deles não terás temor. Mesmo que tu veja carros, cavalo, um povo em maior número do que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus está contigo. Nós, cada um de nós com Deus sempre será a maioria. Irmão, eu não abro mão disso, isso é processado na minha alma, isso faz parte do sangue que corre nas minhas veias, essa convicção. E muita gente não está se preparando para a guerra. Tu vai correr, meu irmão, na hora que a guerra ecoar. Tu tem que se preparar para a guerra, porque eu não vou ficar calado, eu vou fazer guerra. Eu vou incendiar essa nação, meu irmão. Eu vou incendiar essa nação. As últimas palavras que Deus está colocando no meu espírito vai atingir o alvo central da nação. Eu vou incendiar essa nação. E se você não estiver pronto, preparado para fazer parte dessa fogueira, tu vai correr e todo mundo vai saber que você sempre foi um covarde, com uma máscara dentro da igreja, falando de um Deus que vou dar a vida por Jesus, cantando belos hinos, tudo mentira. Então te prepara para a guerra, te prepara, não faça disso aqui uma igreja católica, onde você vem rezar missa, não faça disso aqui uma igreja Assembleia de Deus, onde você vem contemplar um político, não faça disso aqui uma batista, onde você vem bater palma e contribuir para a maçonaria. Há um Deus nesse lugar, há um Deus, meu irmão, há um Deus, e eu estou pedindo ao meu Deus: Senhor, me dá aquela espada, me dá aquela palavra, Deus, me dá aquela palavra que eu vou ofender todo mundo, mas que seja a tua palavra, aquela que eles não vão suportar, eles vão ranger os dentes, eles vão tapar os ouvidos e eles vão planejar a minha morte. Me dá essa palavra, Deus. Me dá essa palavra, Deus, eu quero essa. Isso não é brincadeira, meu irmão.
Eu não vim para o evangelho para ficar rico. Eu não vim para o evangelho para ter uma bela casa. Eu não vim para o evangelho para ter um belo carro. Tenho tudo isso, mas não vim para isso. Tenho porque Deus falou, tu comerás o melhor da terra. Digna ao obreiro do seu salário. E se tem alguém que tem trabalhado, eu reconheço que eu tenho trabalhado. Mas não vim para isso. Eu vim para fazer guerra. Muita guerra. Eu não estou preocupado, meu irmão, se você vai fazer uma guerra e vai ficar desempregado. Se você fizer uma guerra e ficar desempregado, é porque você está trabalhando na seara do teu Senhor. Ele disse que digno é o obreiro dele do seu salário. Tu está na hora de você descobrir que o teu Deus pode te sustentar mesmo sem salário. Está na hora que você descobrir que o teu Deus te sustenta mesmo sem o pão na tua mesa. É esse o conceito de Deus que eu luto para implantar dentro das pessoas há séculos. Desde a minha história de pregador, porque foi isso que eu entendi. Quando eu saí da Igreja Batista uma vez, eu havia acabado de ler Gênesis em casa, e fui para o culto da igreja. Chegou lá, eu vi um rapaz que pensava que era pastor, coitado, pregando, e eu falei, Deus, não é possível, o que é isso? Deus, tu não estás aqui, Deus tem misericórdia, mas o Deus que eu li hoje de Gênesis, aquele Deus, eu não estou vendo Ele. Se o Senhor está aqui, Deus, me prova, senão eu vou abandonar esse negócio. Eu senti algo, claro, eu não estou mesmo aqui. Falei, vou resolver esse negócio. Naquela semana eu já estava procurando outro canto, orando para Deus me dirigir, até que uma igreja que eu nunca tinha ouvido falar, alguém bateu na minha porta, eu até me assustei, o cara falou, você está procurando igreja? Eu, tô, fiquei surpreso com aquilo, não falei para ninguém que eu estava procurando nenhuma igreja. Tô, vou te levar num lugar que você vai gostar. Gostei mesmo, vi Deus. E você, irmão? Está procurando igreja? Não está procurando igreja, porque não tem mais. Está procurando Deus? Não, pastor, eu achei, não tem Deus aqui nesse ministério. Meu irmão, que tem Deus no ministério, eu sei. Eu quero que tenha Deus na tua vida. Que tem Deus no ministério, eu sei. Foi por isso que você veio aqui. Porque você ouviu os rumores desse lugar. Você ouviu alguma coisa e você foi atraído pelo Deus desse lugar. Mas agora eu quero ser atraído pelo Deus da tua vida. Eu quero olhar para você e dizer assim, caramba, aquele irmão está tremendo, está cheio do Espírito. Eis a espada de Deus na terra. É isso que eu quero. Tem Deus aqui, eu sei, é por isso que eu estou aqui desafiando tudo que aparece pela frente. Não tenho medo de nada, nada, porque eu sei que tem Deus no ministério, mas eu quero Deus na tua vida. Eu quero ver você parar de compactuar com esses falsos pastores que tem por aí. Eu quero ver você parar de ficar trocando palavras espirituais com quem não é espiritual. Para com essa palhaçada. Porque na hora que um cai, você já viu, né? Quando alguém está escorregando, ele mete a mão para agarrar na primeira coisa que ele tenta. E muitas vezes agarra em quem? Na perna de quem está próximo. Se afasta de quem está na queda, que você sabe que já foi avisado várias vezes. Se você está vendo ainda alguém com espiritualidade em outros lugares, meu irmão, vou ter que dizer para você, vai para lá então. Você está enxergando muito mais que eu, porque eu não vejo ninguém espiritual em outros lugares. Eu vejo um bando de mercenários, um bando de ladrões. Tem pessoas por aí fazendo campanha de cura, cobrando R$40 de entrada. E você vai chamar isso de homem de Deus? Eu chamo isso de rato de esgoto, de filho do diabo. Então, meu irmão, cresça, se envolva, confia. Você tem teus temores? Amém. Tem teus temores? Amém. Mas tem que resolver isso hoje. Tem que ir para os pés do Senhor Jesus e, Senhor, arranca de mim os temores.
Eu quero crer no teu nome, eu quero apostar a minha vida, eu quero viver um evangelho realmente. Eu quero ver a manifestação do Todo-Poderoso, eu quero ver os céus abertos, eu quero ver os anjos à minha volta. Eu quero ver 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não ser atingido, eu quero ver o cumprimento da tua palavra, Deus. Vai lá, meu irmão, resolver o teu problema. Vai resolver a tua história com Jesus, porque, meu irmão, tem homens habilidosos que pegam numa pena e fazem história. Mas tem outros que entregam a sua vida no altar e fazem histórias mais poderosas. João Batista nunca escreveu nada, mas vários escreveram sobre ele. E o que tem de gente por aí no secular, no extra-bíblico, que escreveu sobre João Batista. A vida de João Batista é uma história tremenda, gloriosa, mas ele nunca escreveu nada. Não escreveu com uma pena na mão, mas a vida dele fez história. Jesus Cristo nunca pegou numa caneta para escrever nada, nunca abriu um pergaminho. Não sei nem se Jesus sabia escrever o hebraico, mas a vida dele foi uma grande história, e hoje todo mundo escreve sobre ele, todo mundo faz filme da vida dele, todo mundo escreve livros sobre a história dele, todo mundo conta os milagres dele, todo mundo fala do Pai que ele apresentou, todo mundo fala das obras que ele realizou. Você não pode aceitar que a sua vida fique na mesmice, você tem que se revoltar e dizer: se há um Deus, eu quero vê-lo. Moisés fez isso, ele viu que havia um Deus. Epa, eu quero ver a tua face. Não viu porque realmente não era possível. Então, irmão, cresça, se envolva e não fique de braços cruzados, na inércia. Não, Deus disse para Gideão: os inimigos estão em tal lugar, vai lá ao encontro deles. Lá em 2 Crônicas também, há uma guerra com o povo de Deus, e Deus diz assim: os inimigos estão vindo aí na ladeira de Ziz, desce-lhes ao encontro. Não disse para se esconder, não disse para ficar esperando, disse: desce-lhes ao encontro. E ainda acrescentou: e nesta peleja não tereis que pelejar, estai de pé e vede o livramento do Senhor. Estai de pé, irmão. O que é estar de pé? Estar de pé não é estar com as pernas esticadas. Estar de pé, meu irmão, é você estar convicto no teu serviço ao teu Deus. Isso é estar de pé. Estar de pé é o que Deus quer de nós, porque o inimigo vai cair, meu irmão. Não precisamos. Deus não nos deu armas, nos deu palavra. E ele diz que a sua palavra é tão poderosa que ele chama de arma, de espada. O que é mais poderoso? Uma palavra do Senhor ou os revólveres dos inimigos? Eu passo no meio desses traficantes aí, meu irmão, desses moleques, a pé ou de carro, eles tudo armados. Para mim é como se eles não tivessem com arma nenhuma na mão. Porque há uma promessa. E o Deus que a fez é verdadeiro, que 1000 cairiam ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não seria atingido. O mundo, meu irmão, vai começar a se escandalizar cada vez mais. E quanto mais se aproximar no final da minha vida, na hora da minha partida, mais o mundo vai se escandalizar. Quando eu partir dessa terra, o mundo vai estar tão escandalizado, tão assustado, pelas datas precisas que vamos deixar das coisas. Essa é a história da minha vida e a história da sua vida. Eu quero que você olhe para as histórias bíblicas e invista na realidade delas. Invista, irmão. Quando eu vi Paulo naquela autoridade, Deus sustentando Paulo, naqueles naufrágios, a víbora, todo mundo esperou Paulo cair morto, porque sabia que aquela víbora era perigosíssima, todo mundo conhecia. Houve até quem dissesse, antes dele acontecer qualquer coisa, mal a cobra lhe picou a mão e ele foi com ela sobre o fogo, até ela desgrudar da mão e cair no fogo.
naquele momento alguém disse assim: esse homem verdadeiramente é um homem injusto, esse homem realmente é digno de morte, porque escapando ele da fúria do mar, a justiça de Deus não o deixa viver, a cobra o picou. Mas quando viram que a cobra já tinha ido, e Paulo não inchou, e Paulo não ficou mais lento, e Paulo, esse é um Deus! E todo mundo reverenciava Paulo. O capitão que o estava transportando ficou temeroso. Quem é esse homem? Pode Deus usar uma cobra, uma serpente para mudar toda a história da tua vida? Depois, quando passou por lá um novo navio que os ia levar ao seu destino, Paulo já foi transportado na cabine do capitão. Já não era mais um preso comum. Por causa de uma cobra? O teu Deus, meu irmão, é muito tremendo. Creia. Eu quero nessa hora apelar, meu irmão, para que você creia. Sabe? Para que você vá para o conhecimento da Escritura e deposite a tua fé, a tua confiança. E quando você vê que o mal te cerca, não esmoreça o teu coração. Quando você vê que o mal está te cercando, puxa lá do fundo das tuas forças a tua fé e a tua confiança e diga: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tu ama? Então não tema, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Busca, porque tem pessoas aqui que estão com medo dos processos jurídicos, e eu alerto, diz a Escritura: aquilo que eu temo me sobrevém. Você não tem que ter medo disso. Isso é só papel. Isso é só papel. Tem pessoas que têm medo. Não, eu vou gastar dinheiro. Dinheiro é o que mais Deus tem para dar aos seus, meu irmão. Nunca faz falta. Nunca faz falta dinheiro para nós. Enfim, irmão, você tem que ter uma postura de guerra, não aliviar, não deixar de anunciar a verdade a ninguém. Quem for se sentir satisfeito é problema dele, quem se sentir insatisfeito é problema dele também, mas você tem que cumprir a tua missão. Cada degrau que você conquista nessa missão representa que Deus te apresentará um novo degrau. Enquanto você não cumpre o teu degrau, você fica ali parado, perambulando. Quando você cumpre o degrau, Deus te apresenta outro para você subir. Então, se Deus tem falado conosco, nós precisamos agir. Há quanto tempo você está na igreja? Você tem coragem de fazer um vídeo? Deus pode dizer assim para você: senta na frente do teu laptop, eu tenho uma espada para te entregar hoje. E essa espada vai ferir muita gente. Deus pode te dar um sonho nessa noite, e pela manhã você despertar com um anjo sorrindo no pé da tua cama e dizendo: vai e executa o que Jeová falou contigo na madrugada. Pode ou não pode? Fará ou não fará? Porque tem gente que é tão temeroso e tão medroso que diz: não, Deus não vai fazer isso. Deus só chama valente, meu irmão, porque não nos deu espírito de covardia. Deus não te chamou para o comodismo, Deus te chamou para o trabalho. Quer trabalhar? Ou quer se exibir por aí pregando em igreja? Quer vir aqui dentro da geração Jesus Cristo aprender comigo e se exibir lá para os cegos? Quer ir lá no site aprender comigo e se exibir para os cegos, para os profanos? Essa obra não é de exibição, meu irmão. Essa obra é de trabalho. Então, meu irmão, não fica na inércia. É você que terá que ir contra os inimigos. É você que terá que ir contra os inimigos. Porque foi você que foi chamado
para entrar no forte do inimigo, arrancar os cativos de lá, desfazer as obras do diabo. É você que tem a espada que quebra os grilhões. Deus tem projetos e incluiu você. Se você ficar de braços cruzados, irmão, nada vai acontecer. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que não sentem a força, não sentem essa disposição. Mas, irmão, vai para os pés do Senhor, porque tu receberás a porção dobrada e vai poder ser um instrumento para Deus. Se não for instrumento para Deus, não servirá para nada, porque se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Amém. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Assim que começou o culto, eu vi adentrar um anjo. Esse anjo veio, sem tocar os pés no chão, e parou do lado esquerdo do púlpito. Então, esse anjo tinha um cetro na mão. Ele botou esse cetro no seu ombro e ficou ali um tempo. Depois ele foi com esse cetro e tocou dois irmãos. Ele tocou o irmão Reinaldo e tocou o irmão Josimar. Então ele veio até a câmera do celular onde está gravando o culto ao vivo e olhou na câmera e deu para mim ver o rosto dele. E na hora que ele estava olhando, veio e rodeou ele espadas. Várias espadas ficaram assim como se cravasse na câmera. Então eu vi também, no meio da congregação, eu vi uma fatia de pão. Eu vi também quando uma espada desceu e cravou na frente do púlpito. Amém. Quando estava tocando os louvores, eu vi descer um anjo, e esse anjo ele estava nos braços, vários pergaminhos. Então, de repente, esses pergaminhos viraram espadas. Aquilo que era pergaminho virou espada. E vários irmãos vinham até ele e pegavam essas espadas. Olhavam assim, as espadas, agradeciam ao anjo e voltavam a sentar. Então eu ouvi uma voz que me dizia: ao que se dispõe. Amém. Quando estávamos louvando o louvor, aquele louvor escudo, eu vi a parede do templo mexer. Literalmente eu vi a parede do templo mexer. O templo ficou no mesmo lugar, mas eu vi ela mexer. Mexeu muito assim, ó. Muito. Ela foi assim para trás, se mexeu. Então eu vi quando uma grande espada caiu. Ela caiu na frente do irmão André. Ela cobriu você, irmão. Uma espada enorme, muito enorme. Uma espada gigantesca. Você ficou escondido atrás daquela espada. Até parecia que você tinha virado a espada, mas ela caiu na sua frente. E até quando o irmão começou a orar, eu lembrei da espada. Na hora que o irmão começou, eu lembrei daquela espada. Eu lembrei da espada. E nesse momento que o irmão estava orando, eu vi livros negros sendo fechados, vários assim, eles fechavam. Eu vi águas se mexendo, várias águas. Eu vi anjos mexerem águas, num mover impressionante. Então ainda, quando o irmão André estava orando, eu vi um grilhão, um grilhão antigo. Eu vi ele aberto. Essa foi a primeira visão, na verdade, que eu tive. Depois eu tive todas essas outras da água, de livro fechando. Isso foi se apresentando durante a oração, né? Eu vi um grilhão aberto
E de repente esse grilhão fechou. Era um grilhão daqueles antigos, aquele que vai ainda aquela travazinha como um prego que fecha. E ele fechou na mão de um gigante. E quem fechava esse grilhão era uma pessoa muito pequena, como se fosse um anão, mas ela não era um anão, ele era normal. E esse gigante, ele tinha águas correndo dentro dele, eu pude ver. Tinha águas dentro desse gigante correndo. E esse gigante é o Senhor, Elias. Então eu vi anjos tremendos voando em redor do Senhor. Amém. Tive uma visão onde eu vi um córrego de águas e no final dele tinha uma grande cachoeira que levava a um abismo muito escuro. Então eu vi vários homens, mulheres passando e caindo nesse abismo. Muita gente mesmo. Tudo que essas águas pegavam, ela levava e jogava dentro desse abismo escuro e como se fosse para o esquecimento. Essas águas, por cima delas, elas brilhavam como se fosse um dourado, assim, ela refletia. E por cima dessas águas estava o templo pós-prisão. Estava por cima dessas águas. E essas águas, onde essas águas passam, elas levam tudo. E essas águas são as palavras que saem do púlpito. Ou fica no refúgio do templo pós-prisão, ou é destruído pela palavra que sai desse púlpito. Não há meio termo. Não existe meio termo. Ou fica junto no templo pós-prisão, ou é arrebatado e destruído pela palavra que sai desse púlpito. Amém. Eu via um grande livro que se abria. Ele cobria toda a congregação. Toda. Era um grande livro. Ele se abriu e ele estava... A parte que se abriu, né? Estava pelo meio, um pouquinho mais para o fim do livro. Ela se abriu, ela estava em branco. E assim diz o Senhor. A história está sendo escrita agora, nesse momento. Amém. Eu vi o Senhor, Elias, subindo um monte, com um cajado na mão. O Senhor me parecia muito cansado, mas com vigor. E quando chegou lá em cima, o Senhor limpou o suor e olhou para baixo daquela grande montanha e viu o horizonte. E eu ouvi uma voz do Senhor que falava comigo. E ele falava assim: tu verás a obra da tua mão e ficarás satisfeito. Amém. Paz. Pastor, eu tive uma visão. Eu entrava em um local muito lindo, muito iluminado. E eu passava por duas portas gigantes. Eu me tornava assim, muito pequena diante daquelas portas. Eu via portas de ouro. Eram duas portas gigantes, enormes, de ouro. E ao passar daquelas portas, eu ficava paralisada, olhando muitos anjos se movimentando de um lado para o outro. E o anjo que estava ao meu lado disse: observa. E quando eu observei, muito à frente, eu estava muito distante mesmo, e eu conseguia ver um ser de branco. Eu não via muitos detalhes do corpo dele, eu via que as suas vestes eram brancas e muito radiantes. E eu via quando ele pegava uma caneta dourada e ele escrevia 3 linhas num pergaminho. E ali, pastor, aquela visão parou. Paz. Pastor,
eu via como muitos anjos adentrando nas janelas atrás do púlpito. E eles traziam nas mãos algumas mochilas, como aquelas mochilas de quem faz trilha no mato. E eu não entendia o que seria aquilo. E eles deixavam essas mochilas na frente do púlpito para dar a alguns irmãos. E o que eu entendi, pastor, é que vai vir uma missão para alguns irmãos. E dentro dessas mochilas que serão dadas a esses irmãos, Deus manda dizer que terá o necessário para a sobrevivência de cada um. Paz, pastor. Paz. Pastor, eu fui levada para fora da igreja e eu vi se aproximar uma nuvem muito grande, a dimensão dela muito grande. Ela cobria como todo... Aonde minha vista alcançava, essa nuvem estava cobrindo. E na proporção que ela ia descendo, eu ia deixando de ver as casas, os prédios, eu não via mais nada. O único local que eu conseguia ver nitidamente era o templo da geração de Jesus Cristo. E aquela nuvem foi baixando no templo. E eu fui levada novamente para dentro do templo. Ao entrar, eu vi aquela nuvem baixando em cima dos irmãos, como se viesse para cima dos irmãos. E ela parou, e o nível que ela ficou de altura foi a cabeça do pastor. Ficou em cima mesmo da cabeça do pastor. Dali ela não passou. E eu vi quando ela se abriu ao meio. E ao se abrir, veio como se fosse água, mas não era água. Era uma luz muito forte, muito radiante. Aquele brilho muito que ofuscava a minha visão. E eu conseguia ver que era derramado sobre a cabeça do pastor. E na proporção que aquela luz ela ia entrando no corpo do pastor, quando o pastor falava, aquela luz saía e ia até os irmãos. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, no meio da igreja, próximo da escada, no corredor do meio, abriu-se uma luz no teto, uma abertura no teto, e ela descia até o chão da igreja. De início eu via uma luz, depois aquela luz foi ficando mais aliviado assim aos meus olhos. Eu conseguia ver uma escada, como se fosse uma escada. E um anjo descia essas escadas, sendo que antes dele chegar ao chão, a escada parava e ele não tocava no chão. Ele vinha andando, mas não no chão, era acima do chão. E ele se aproximou do pastor. Ele trazia em suas mãos uma almofada como aquelas de rei. E em cima dela estava o pergaminho. E o anjo me disse que era o mesmo pergaminho que eu vi no começo do culto. Aquele pergaminho, pastor, todo de ouro, ele foi entregue para o pastor. Em seguida, aquele anjo voltou. Foi muito rápido. Ele veio, entregou nas suas mãos. O Senhor recebeu com as duas mãos. E ele virou e voltou pela mesma escada e aquela luz sumiu. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Paz, igreja. Deus me deu uma palavra, o irmão Carlinhos. Assim diz o Senhor, Carlinhos. Deus tem um projeto na sua vida, porém, você tem que largar os seus. Amém.
Tem uma palavra também para o irmão Paulo Roberto. Assim diz o Senhor, irmão, o seu filho ainda é seu. Você tem que entregar ele para Elias. Amém. Pastor, eu vi um anjo, e esse anjo tinha uma bacia com sangue nas mãos. E ele veio com esse sangue, ele ungiu o braço esquerdo do irmão Josimar, ele ungiu a cabeça do Michel e ungiu os lábios do Elias, filho do Rafael. Depois, pastor, ele derramou todo aquele sangue na cabeça da irmã Rosângela e deu uma palavra, irmã Rosângela, que todo aquele que se levantar no seu caminho, eu mesmo abaterei. Amém.